Quando falamos em altas produtividades hoje em dia, por vezes esquecemos aí a importância de fazer o feijão com arroz bem feito, e o preparo de solo é um destes temas que por vezes passam desapercebido. Quando nós pensamos no solo e na sua função para as plantas, podemos entender que o solo, além de servir como suporte para a planta efetivamente, é o meio onde a planta tem que se desenvolver, a parte de subsolo, a raiz, e aonde ela vai encontrar a questão da sua nutrição, né? Porque as plantas, elas bebem o seu alimento, que são os nutrientes que estão na solução do solo. E quando você tem solos muito compactados ou com algum grau de compactação, a questão que nós encontramos é a questão de impedimento físico de crescimento de raiz. Esse é um dos pontos mais graves, mas não podemos esquecer da questão de falta de micro e macro poros, e este equilíbrio é afetado quando temos problema de compactação, e isso afeta a disponibilidade de água e nutrientes para as plantas. Estamos falando, podem ser culturas anuais ou culturas perenes. Hoje nós estamos aqui numa soja e podemos notar efetivamente a diferença quando nós olhamos uma área em que não foi feito o preparo de solo adequado, ou seja, um solo que tem compactação, quando nós comparamos com uma soja ao lado onde foi feito o preparo de solo, ou seja, nós descompactamos esse solo e com isso nós preparamos, nós formamos o perfil de solo para que então essa planta, esse sistema radicular dessa planta, em específico desta soja, possa crescer de maneira abundante e explorar todos os nutrientes e água que estão neste solo. Quando isto não ocorre, ou seja, quando você tem um solo compactado, o sistema radicular não se desenvolve e aí você começa a ter plantas que não suportam veranicos, por exemplo. Ou seja, qualquer período em que falte água no campo, a planta efetivamente e rapidamente mostra o seu estresse frente a essa falta de água, porque o seu sistema radicular ele está muito superficial e concentrado, não explora. Nós sabemos que uma soja, por exemplo, o potencial de crescimento de uma raiz de soja é algo em torno de 3 a 5 metros de profundidade em solos descompactados. Quando você tem um solo compactado, pé de grade, por exemplo, você vai ter então esse sistema radicular dentro de um perfil de 20, 30 centímetros. Né? Então, qualquer 10, 15 dias, este pequeno perfilzinho de solo, a água esgota e a planta então expressa os sintomas do estresse abiótico pela falta de água. Quando você tem então solos com um perfil de solo preparado, formatado, descompactado, essa raiz então consegue crescer livremente e buscar essa água lá embaixo, né? Buscar os nutrientes e aí se desenvolver de maneira mais plena. Aqui nós podemos observar uma diferença, além da diferença de volume de raiz entre uma área que tem o perfil de solo tratado e uma área que não tem o perfil de solo tratado. Nós podemos observar a questão de desenvolvimento de altura de planta. Esse é uma característica visual no campo. Então, uma planta que tem um sistema radicular abundante, que está explorando o solo, ela consegue absorver mais água e mais nutrientes do solo e, obviamente, consegue ter um desenvolvimento muito maior do que a testemunha, no caso aqui, que não tem tratamento de solo. Podemos observar que a planta da área tratada, em que o perfil de solo foi formado, você já tem emissão de toda a carga de vagem, enquanto a planta testemunha ainda está brigando aqui para conquistar o espaço dela no solo. Então você tem uma planta muito mais desenvolvida, com a carga formada, porque aqui mesmo num processo de veranico, essa planta sofre muito menos ou quase nada, a ponto dela seguir o ciclo completo dela.
O estresse abiótico, falta de água, neste caso aqui, pessoal, foi muito amenizado porque você tem uma raiz muito mais abundante. Buscando práticas cada vez mais sustentáveis para a produção de alimentos, cresce anualmente as pesquisas com micro-organismos benéficos para a agricultura. A indústria multiplica essas novas tecnologias, registra e disponibiliza para os produtores. A adoção de biológicos aumenta a eficiência das lavouras, auxiliando no controle de pragas e doenças, promovendo o crescimento de plantas, fixando o nitrogênio e aumentando assim a produtividade. Também é uma alternativa para auxiliar no manejo em situações desfavoráveis ao desenvolvimento da cultura, como é o caso do estresse hídrico e da compactação de solo. Micro-organismos como Azospirillum e Trichoderma, que promovem o crescimento de plantas, contribuem e auxiliam a planta a um melhor desempenho nessas situações, pois proporcionam para ela um maior desenvolvimento do sistema radicular, melhorando então a absorção de nutrientes e de água. Aliado no manejo de fungo de solo como Pythium, Macrofomina, Rhizoctonia e Sclerotinia, que é o fungo causador do mofo branco. Na soja, o Bradyrhizobium tem uma adoção média no Brasil de 80%, e ela é a bactéria fundamental para o aporte de nitrogênio na cultura da soja, realizando fixação biológica de nitrogênio. Incrementa na produtividade da soja e da cultura seguinte, pois 1/3 do nitrogênio fixado fica no sistema.